Graça e paz, a Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui, hoje, na nossa terceira lição, dessa revistinha, a qual estamos falando dos 10 mandamentos para os dias atuais. É um assunto bastante pertinente, para o momento em que estamos vivendo, para podermos também estar nos reaproximando a Deus, através, assim, do seu entendimento, daquilo que Deus deixou para nós, através da sua palavra, e o que é, a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, assim, é enriquecedor, buscar estar reaprendendo, esses novos conceitos, porque a linguagem, ela é algo que ela vai se modificando, através do tempo. Então, muitas das vezes, uma palavra que é usada, é um termo que é usado, assim, em um determinado período, ela, ou até mesmo a sua origem, ela teve um sentido, e ao decorrer dos anos, de passar-se, algum tempo, essa mesma palavra, ela vai absorvendo outros sentidos, ela vai se modificando conforme o quê? Conforme a usualidade dela naquele período. Então, muitas das vezes lemos algumas coisas na Bíblia, que era a forma que ele se expressava para falar de determinado assunto. E hoje, às vezes, a gente usa uma outra palavra ou uma outra forma para expressar, aquele entendimento. Vou dar um exemplo, assim, mais usual da igreja evangélica protestante, não a católica. Por quê? A gente usa muito aquele termo quando a Bíblia diz assim, José foi ter com Maria. Esse termo, lá nos originais das escrituras, quando o tradutor traduz para a nossa palavra, ele usa ali o termo que realmente se usava naquele tempo. Ele não coloca o termo de hoje. Então, hoje esse termo, José foi ter com Maria, está falando da relação, que os dois casaram e consumaram o casamento. Então, hoje o termo usado, é consumaram, tiveram ali relação, fizeram, a prática que o casal casa para fazer. Então, naquela época se usava esse termo, foi ter. Hoje eu não conheço, porque eu não conheço todas as coisas, algum lugar, mas de repente algum país, alguma nação, de repente ainda usa esse termo, ou voltou a usar, porque a linguagem, ela tem essa referência, Ela deixa de ser usada, ela volta a ser usada, e assim vai indo. Eu não conheço, mas o sentido era esse. Então, a gente usa, esse termo, principalmente na igreja evangélica, com esse sentido que se era usado na época. Então, muitas das vezes você vai ouvir a pessoa lendo algumas escrituras, Isaac foi ter com Rebeca. Você, foi ter o quê? Eu, quando era criança, foi ter o quê? Eu não sabia, não fazia noção, Mas, pois, a gente vai entendendo que o termo era esse, E foi consumar, o matrimônio. Então, a linguagem, ela tem, essa questão. Então, temos, principalmente você, que tem esse interesse, às vezes de depois ser um educador, tá ensinando. Então, eu aconselho você ter, claro que a gente não vai ter todas as informações, mas buscar, um pouco desse entendimento, porque às vezes você vai dar aula, aí você não tem nem noção daquilo que significa, o que vai falar, e fica difícil às vezes o entendimento. Mas às vezes você tendo esse entendimento, tendo esse conhecimento,
você compreende melhor, né, a dimensão daquilo que está sendo falado. E também, né, você também vai fugir do risco de criar, né, uma informação diferente daquela que está sendo falada. E isso a gente observa muito, né? Até que eu falei, diferente da Igreja Católica. Que a Igreja Católica já não usa esse termo nesse sentido. Então, você pode ver que na Igreja Católica, o conceito é que Maria casou com José, mas ela permaneceu virgem. Não teve outros filhos e até hoje é virgem, Virgem Maria. Então, você vê que biblicamente não é. Né? Ela, depois que Cristo nasceu, Jesus nasceu, ela consumou o casamento com José e teve outros filhos. Então, às vezes ocorre, né, essa falta de informação e vai se passando adiante e às vezes a pessoa até conhece, depois conhece, entende, né, que passou a informação errada, mas ela prefere, por causa da dimensão, já que se tomou aquilo, prefere deixar ali, deixar quieto. Não, já foi passado assim, então deixa, né, que pense que foi isso. Mas, né, somos ministro da palavra, que a gente diz que é o quê? Verdade. A palavra de um Deus que é justiça. Então é bom termos esse cuidado, esse zelo, porque nessas leituras que vamos fazer hoje, né, vai falar até isso, que a gente tem um Deus zeloso. E temos, né, essa questão de também sermos zelosos com as coisas de Deus, já que Ele é tão bom e zeloso, né? Paulo, né, vai falar, né, aquela grande frase, né, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Cristo, ele era imitador também de seu Pai, né, Deus. Então, que possamos nos aproximar de Deus imitando suas atitudes, seus gestos, e temos, já que Deus, sabemos que adoramos e servimos um Deus que é zeloso, que possamos ser zelosos, caprichosos, né, com aquilo que Deus nos deu nas nossas mãos. Se você é ministro do ensino, então você tem a obrigação de buscar informação, estudar, tá se atualizando, entendendo e passando a informação da melhor maneira possível, para que não haja distorções da verdade. Então, fique atento a isso, porque às vezes a gente toma esse cuidado todo e a gente ainda tem essa capacidade. Né? Vamos falar mais adiante, né, sobre isso, vamos retomar, né, algumas coisas da aula passada, mas vamos começar aqui, né, a nossa mensagem. Esse tema de hoje, a lição 3, né, estamos na página 20, a imagem do Deus invisível. Gente, olha só, você vai falar assim, Dani, isso é meio contraditório, a imagem de um Deus invisível, como assim? Se ele é invisível, como que tem uma imagem? Né? É realmente justamente isso. Quando Moisés pergunta ali a Deus, mas eu vou falar essas coisas tudo em nome de quem? Assim, você ouvindo isso, vai falar assim, mas eu estou perguntando quem? Em nome de quem ele iria? Não, ele está perguntando o que ele ia mostrar, porque ele estava indo falar com um povo que era politeísta, que tinha vários deuses, várias estátuas, que tinha o próprio faraó, né, que eles consideravam um deus. Então, um povo mais do que necessitava de tocar, ver o Deus dele. Eles tinham ali faraó, que era um deus, né, considerado um deus por eles. Eu vou chegar lá, né, vou falar todas essas coisas, né, que Deus ordenou que Moisés falasse. Mas quem está falando isso? Gente, eles não viram Deus, não conheciam Deus. Provavelmente eles estavam achando que quem estava falando aquilo era o próprio Moisés. Então Moisés, ele fala, poxa, se eu chegar lá falando isso, eles vão achar que sou eu, vão até achar que eu sou um Deus também, igual a Faraó. Então essa era a pergunta e o entendimento de Moisés, para questionar isso a Deus.
porque se tinha essa preocupação, como que você vai chegar num povo que quer ver, quer conviver, né? Que eles conviviam lá com o Deus dele, Faraó era o Deus. Então, quer tocar, ter aquela imagem de ver todo dia, se prender aquilo. Como um Deus? E Deus responde o que para Moisés? Eu sou o que sou. Então, né, até hoje, né, os judeus conhecem o nosso Deus como o eu sou. Então é onde surge, né, esse termo eu sou, muito utilizado pelos judeus até os dias atuais. Então, podemos observar, né, que o eu sou se manifesta de uma forma invisível. Vamos ter um salmo, agora não vou me recordar o salmo, mas me trouxe a lembrança agora, que ele vai falar, né, que um dia declara a sua glória. Então, assim, Deus deixou a assinatura dele na criação. Então, você tenha isso em mente. Deus, ele já se revelou à humanidade através da criação. E num ponto depois, né, de Moisés, da história, em Cristo, né? Então, Deus enviou seu Filho único, ele veio à Terra, nasceu de uma virgem que depois consumou seu casamento. E esse Filho de Deus, que nós o adoramos, assim como seu Pai, o Deus Criador, a segunda pessoa da Trindade, que se chama Jesus Cristo, ele é morto, né? Vão crucificá-lo. Isso lá no século I. Então, quando se crucifica Cristo, até se faz um atestado de óbito, tem lá a sentença de Cristo, né? Lá em Roma, que na época, né, o Império era romano. Aí você vai ter lá o atestado de óbito, vai ter todos os registros, porque Roma também, naquela época, foi a pioneira, né, nesses registros, em dados, em leis, essas coisas, né? Foi uma das primeiras nações a ter essa questão de criar, né, dados, registrar dados, criar leis, essas coisas. Então, a sentença de Cristo foi, né, escrita, né, documentada. Então, aí Cristo morre. E ao terceiro dia, o que acontece para espanto principalmente de Roma, do Império Romano, né, e de toda a humanidade? Ele ressuscita. Ele ressuscita dentre os mortos. E ele ainda fica um determinado tempo andando na terra e falando, se comunicando, falando com pessoas que conhecia, pessoas que não conheceu depois de sua morte, né? É o caso até mesmo de Paulo, né? O antigo Saulo, né? Cai do cavalo, fica ali cego e ele vê Cristo. Cristo que é ressurreto. Então, ele não conviveu com Cristo antes de morrer. Ele vê Jesus já ressuscitado. Então, todo esse fato assim histórico, né, vai revelar o quê? A grandeza e a pessoa de Deus da humanidade. É nesse ponto que eu quero chegar. Mas ele nunca foi visto por ninguém. A única pessoa que viu um pouco da sua glória, porque ele deixou, foi justamente Moisés, quando ele faz essa pergunta a ele. E Moisés, ele não aguenta. Você vê que, né, dá até entender ali os relatos bíblicos que ele ficou até meio que inconsciente, porque a glória era tanta e a sua capacidade humana não conseguiu absorver isso. Então, foi o único ser humano que viu uma parte da glória de Deus. Então, Deus,
ele quer ser amado, adorado, aceito, obedecido. Através de tudo isso, toda a sua criação, todos os seus eventos, né? Toda a sua palavra, toda a sua instrução, e não a sua imagem. Então, se tenha isso em mente. E hoje vamos falar justamente sobre isso. Sobre o segundo mandamento, que é, né, não faças para ti imagem de escultura. Então vamos lá às escrituras. Êxodo 24. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, Deus, conhecedor de todas as coisas, né, o dono do conhecimento, aquele, né, que dá e distribui a quem ele quer, da maneira que ele quer, conforme ele quer, através do Espírito Santo, esse conhecimento. Ele, na sua onisciência, sabia que o homem teria essa tendência, né, eu até falei na lição passada, porque ele mesmo deu ao homem, a sua criação, que a capacidade de armazenar informações, a capacidade de construir através dessas informações, de transformar, né? E então ele sabia que pelo fato também de fazer o homem para a sua adoração, e conforme o pecado entra no mundo, o homem começa a se afastar de Deus, começa a seguir outro percurso, não para o qual foi criado, que é adorar a Deus. Então, na sua essência, por você ter sido criado para adorar a Deus, e vai passando ali o tempo, e o homem vai se afastando de Deus, vai se afastando de Deus, fica essa necessidade, porque é uma necessidade humana, porque fomos criados para isso. O homem começa o quê? Pegar essas informações que ele tem e começa a transformá-la, a criar, né, uma nova informação, uma nova mensagem. E ao longo da história vamos ver, né, o homem criando, vindo, né, do monoteísmo. Isso é um fato, gente, histórico, né? Se você buscar aí, se você tem essa vontade, buscar em livros de histórico, você vai conhecer, né, essa informação, vai se aprofundar. Então, o homem, ele vem, né, ali, a primórdia, né, monoteísta, só um Deus. E depois, através dessa informação que foi transmitida ao homem, através do próprio Deus, lembra que a Bíblia vai falar em Gênesis, né, que Deus vinha todo dia à tarde conversar com Adão. Quem é Adão? Primeiro o homem que Deus criou do barro, e soprou em suas narinas e deu fôlego de vida. Então, Deus vinha, nessa tarde que Deus vinha conversar com Adão, ele transmitiu que é o seu conhecimento, transmitiu informação, e Adão ia absorvendo aquilo e conhecendo a Deus. Aí entra o pecado no mundo. Adão é retirado ali do Éden. Só que Adão continua sendo adorador de Deus. Só conheceu Deus, o seu Criador. E ele vai passar essa informação para os seus filhos. Tanto que você vai ver, né? Seus filhos faziam, né, ofertas a Deus, né? Entregava ali ofertas, fazia adoração a Deus. A Bíblia vai relatar isso. Então, e vai, né, criando-se a humanidade, vai, né, surgindo mais pessoas, e o mundo vai crescendo. E pessoas vão sendo criadas, porque também foi uma ordenança de Deus. Deus cria Adão e Eva, e ele vai falar o quê? Vai crescei-vos e multiplicai-vos. Então,
Deus faz o homem para quê? Para se multiplicar, né? Para procriar, igual aos outros animais. Nesse ponto, somos iguais. Temos, né, esse instinto de procriação. Nosso corpo, né, se une o corpo feminino com o corpo masculino para quê? Para procriação. Então, que é o ato, né, consumado do matrimônio. Então, o homem vai procriar, vai criar, vai encher a terra, né, da sua criação. E assim nós o fizemos. Não de acordo com Deus designou, porque entrou o pecado e houve, né, algumas troca de informação. O homem vai fazer as coisas da maneira que ele quer. Mas Deus deixou a instrução, deixou o conhecimento e deixou como que isso era para ser sido feito. Mas escolhemos, optamos, né? Muitas das vezes o que fazer a nossa própria vontade. Isso é outro assunto. Então, vamos voltar aqui para o nosso tema. Então, Êxodo 24, né? Aí começa aqui, né, o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. E Êxodo 25, não as adorarás. Lembra também na lição anterior, né? Que a gente vai falar do primeiro, que é adorar a Deus e a Ele somente. Então, e fomos criados, formados para isso. Então, não adorarás, nem lhes farás culto, porque Deus, na sua onisciência, como eu estava falando, já sabia que o homem, no seu pecar, iria se afastar dele, e essa necessidade, né, humana de adorar ao Deus, porque ele nos criou para isso, vai fazer criarmos outros deuses, criarmos imagem, nos apegarmos, nos limitarmos, né? Então, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Lembra que eu falei que Deus, né? A gente já lê aqui, Deus zeloso, nosso Deus é zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Aqui nesse ponto, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, o que o entendimento aqui? Quando Deus revela sua palavra ao teu servo e ele escreve aqui, no original, ele vai escrever lá no entendimento daquele período. Lembra que eu falei lá no início, né? A linguagem ela vai se transformando. Então, aqui ele está falando o quê? Para o entendimento atual. Ele está falando que quando o homem escolhe, porque naquela época tinha quem? Quem escolhia obedecer e quem escolhia desobedecer. Porque a informação, ela era transmitida a todos. Então, ali no primeiro momento da criação, todos têm o conhecimento de Deus. Aí vai chegar, lembra que eu falei que a humanidade começou monoteísta e depois se torna politeísta. Então, quando chega nesse ponto de deixar de ser monoteísta e se tornar politeísta, o homem cria os seus próprios deuses, começa a construir imagem de bicho, imagem de si mesmo, né? Porque o homem queria ser Deus, sei lá, se comparar a Deus, porque ele tinha qual a informação? Que ele era o quê? Criação de Deus e imagem e semelhança de Deus. Então, calma aí, se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu também posso ser Deus, né? E esse é um dos motivos que leva Eva e Adão, né, a comer do fruto que Deus pediu para que eles não comessem. Então, que queria ser semelhante, ter de mesma capacidade de Deus. Então, se vê lá já no início o homem querendo se igualar a Deus. Nesse ponto começa a se criar, né, deuses. E
muitas nações ali começam a se tornar politeístas. Então o homem ele tem aquela informação, adorarás somente a Deus, e ali tem, né, só culto a Deus mesmo, naquele primeiro ponto, e daqui a pouco uma pessoa, não quero ter só um Deus. Vamos fazer animar. Eu quero ser o próprio Deus, eu quero que a cobra seja meu Deus, eu quero que a borboleta seja meu Deus, eu não sei. Sei que ele criou ali uma imagem, fez uma escultura, e ali as nações começam a ter essa prática. Poxa, isso aí funcionou, vamos fazer aqui, vai fazer ali. E acaba virando, né, um comércio ali, até muito lucrativo, e aí começa a se espalhar mais ainda, né? E o homem vai seguindo a sua própria vontade e fazendo o que ele bem quer entende. E gerando para ele mesmo o quê? O que o pecado gera? Né? A própria condenação e destruição. E aqui ele ainda vai enfatizar até a terceira e a quarta geração daqueles que o aborrecem, né? Que aborrecem aqueles que escolheram desobedecer, não seguir as instruções de Deus, aqueles, né, que escolheram fazer a sua própria vontade. Êxodo 26, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui você já observa, né, qual é a vontade de Deus? Agir com misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam, guardam os seus mandamentos. Então, aqui você já vê Deus mostrando que Ele é misericordioso, que Ele quer perdoar nossos pecados, nossas escolhas erradas, tanto que Ele vai enviar Cristo para nos realmente vermos a sua misericórdia. E daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se você começa a observar a vontade, querer os mandamentos de Deus para a sua vida, você automaticamente vai viver de acordo com o que o Criador te criou. Você vai trazer malefício para você? Não vai, gente. E fora que Deus é misericordioso, Ele ainda vai cobrir a sua vida de bênção, de livramento. Porque se você está no mundo, você é sujeito às coisas que o mundo tem, que o mundo está oferecendo, as doenças, as guerras, as fomes. Então Deus ainda vai interferir na sua vida para quê? Para te proteger desse mal que o pecado vai alastrando na terra por causa da desobediência do homem e da maldade do homem. Então, eu já até falei isso em alguma lição bem passada, não nem é dessa revista, né, da questão, né, dos ateus agregar toda a culpa, né, dos males feitos da humanidade a Deus. Ah, mas se Deus é tão bom assim, por que tem guerra? Porque o homem criou guerra. Quem criou as armas? Lembra que eu falei na lição passada? Deus nos fez capazes de absorver as informações, de construir, de criar. Deus nos fez pronto para isso. Só que quando a gente começa a obedecer a funcionalidade que Deus nos criou, nós seguimos para isso aqui, para misericórdia, a agradar a Deus e receber de Deus o que? Bênçãos. Receber de Deus o que? Livramentos, instruções novas, capacidade. Mas quando escolhemos o pecado, a gente escolhe a destruição. Por quê? Porque a gente começa a viver, primeiro que a gente já não vai ter, né, essas bênçãos de Deus. Já começa daí o primeiro ponto. E o segundo ponto, que essas nossas escolhas para nossas próprias vontades nos levam à destruição, porque ela tem uma origem, a tua escolha. E ela vai gerar o quê? Ela vai gerar alguma coisa. Então, quando você não vive de acordo com a sua funcionalidade, você está construindo algo novo. E esse algo novo não está de acordo com a sua funcionalidade, então ela automaticamente vai te destruir. Lembra que eu falei ali do matrimônio? Deus criou o homem para quê?
para procriar, né? E encher a terra. Aí vai o homem, de vez ele pegar uma esposa, casar e viver aquele matrimônio, ter aquela relação, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar várias mulheres, porque uma é pouca, né? Vamos ter um montão. Aí vai vir o adultério, vai vir o quê? A fornicação. A pessoa não quer compromisso, não quero compromisso com essa pessoa, não, só quero ter relação sexual. Então vai vir, né? Aí você, num certo, né, casado, certo momento você tem com A, B, X e Z. Então ali você está autodestruindo o quê? O seu corpo. Aí você, depois, os ateus vai culpar Deus. Aí vai surgir o que? Doenças transmitidas sexualmente, mas não por causa do fator sexo, mas pelo fator da prática do sexo errado. Pessoas que praticam sexo com animais. E isso, aí você, um certo momento, escolheu fazer sexo com um animal, depois um sexo com uma pessoa, ali você já transmitiu alguma coisa, gente. E isso comprovado cientificamente. Então, se vai gerando os males, aí depois a doença vem, mais mata, vai destruindo, devastando o mundo, e depois ainda a culpa é de Deus. E Deus falou, não escolhe isso aqui. Escolhe o que é bom, porque vai escolher o que é mal. E você já sabe que as escolhas do pecado é a destruição. E aí vai indo e vai se passando a informação. E o homem, na sua desobediência, ele tem o conhecimento de que só existe um Deus e foi criado por um Deus, mas ele escolheu desobedecer e criar para si deuses do nada, porque ele queria ser um Deus, eu não sei qual foi o entendimento, e ele começa a passar essa informação e se cria isso. E a gente vai vendo um certo momento da humanidade, as nações se tornando politeísta. Chega num ponto tão grande que você pega um longo, extenso tempo, extenso, né? Quantidade de tempo ali de nações se extinguindo, nações sendo criadas, nações sendo transformadas em outras nações, e o politeísmo crescendo, mesmo porque ele vira um fator financeiro. Ele vai, né, trazer recursos. Uma das famílias que nós vamos ver que vive desses recursos, né, de criar estátuas, né, tinha ali, né, criava deuses, estátuas, é a própria família de Adão, de Abraão. E Deus fala que Abraão, sai do meio da sua parentela que eu vou te levar para uma nova terra. E ali nasce, né, a nação judaica através de Abraão. E você vê ali quando você começa a estudar ali como que era, né, a cidade de Ru, né, da onde veio Abraão, você vai ver eles eram fabricantes, né? Era uma nação conhecida porque eles fabricavam muitas estátuas, vinha pessoas de outras nações para comprar, né, as estátuas, os deuses deles, as imagens deles. E Deus tira justamente Abraão daquele meio e transmite a ele o conhecimento e mostra para ele que ele vai adorar somente um Deus e criar uma nação voltada para isso, que é o povo de Israel. E ali se retoma, né, as nações monoteístas ali nesse ponto, para você ver o grau que chegou, né, a desobediência do homem. Então ali Deus vai retomar, não, vocês vão voltar ao que de acordo às suas origens. Vocês só tinham um Deus, só tem um Deus para adorar. Isso aqui é tudo informação errada. Isso aqui é tudo enganação. Isso aqui é tudo pecado. Então, essa foi a mensagem que Deus transmitiu no momento que ele resgata, né, Abraão ali daquela nação que era detentora naquela época dentro do mercado de
imagens, para você ver como que Deus faz as coisas. E Abraão, ele vai fundar uma nação monoteísta. Porque naquele momento ali, quase todas as nações, ou praticamente todas as nações, eram politeístas e estava se crescendo, devastando muito essa questão, né, de imagem, de Deus. Isso devia nascer Deus a cada dia. Nascia um Deus novo, mesmo porque vendia, as estátuas vendiam, as imagens vendiam, então é que o mercado crescia mesmo. Então, ali a nação já estava tomada por um ponto de politeísta que até hoje, para você ver o reflexo, até hoje, muitos estudiosos, pessoas da área acreditam que a humanidade sempre foi politeísta. Não, não, isso até se você se aprofundar, tem estudos bem sérios, estudos que vai ver que lá mesmo no início, no princípio, nos primórdios, a humanidade ela era monoteísta, cria-se só num Deus, porque foi o Deus criador. Deus detentor da verdade, da verdadeira mensagem. E ele vai criar o homem para o adorá-lo. Então, porque o homem tende a fazer esculturas e contrariar o segundo mandamento, acabei, né, de falar isso, até, eu nem estou me apegando muito à revistinha por causa disso, no primeiro momento aqui no tópico 1, o autor vai falar, né, que a adoração à imagem é mais antiga que a adoração é impossível. Até mesmo pelo fato bíblico, né, que como eu já relatei, Abraão, ele era monoteísta, ele adorava a Deus, ele não era politeísta, ele não adorava imagem e escultura, ele adorava a Deus. E ele conheceu a Deus, teve contato com Deus, e ele teve a informação diretamente de Deus e passou isso para os seus filhos, que seus filhos passou para os seus outros filhos. Então, até certo ponto da história, também um longo tempo de história, o homem era monoteísta, só que se cria num Deus. Vai chegar num ponto da história que vai ser criado imagens, vai ser criado deuses pelo homem. Então, você vai já ver o surgimento de nações, muitas nações, e cresce muito rápido, como eu já acabei também de relatar, era um fator econômico muito forte na época. Então, muitas nações se tornaram politeístas assim, muito rápido e foi devastando a terra assim, de uma maneira, e é onde Deus interfere, né? Que ele vai chamar ali Abraão, tirar de um povo, né? Que era considerada ali a nação, né, que construía essas imagens, que fazia essas esculturas, e ele vai tirar Abraão dali daquele meio, vai levar para uma outra terra e vai voltar ali, né, se transmitir a mensagem da adorarás somente o Senhor, seu Deus, né, o único Deus. Então, aí o autor coloca isso não está correto, né? Você pode buscar aí em livros históricos, e eu já tinha até falado na lição anterior, isso é um fato histórico, tá, gente? Você vai pegar, tem uma pequena minoria, né, que acredita que a Primórdio era politeísta, mas isso não conseguiram confirmar, então foi deixado um pouco assim de lado essa teoria, mas o que é correto e é um fato histórico, é o que se, até na grade, né, de ensino nas escolas, é que as primeiras nações, a primórdio, o homem era monoteísta. Então, isso é um fato histórico, um fato bíblico, que eu já também dei o exemplo de Adão, e também, você que gosta de ler, ter conhecimento, tem o fator Melquisedeque, que é um livro de Don Richardson. Isso. É um livro muito bom. Ele vai contar assim, ele é um missionário, né? Vai contar assim fatos dele, missões dele. E nesse livro ele vai descrever justamente isso.
povos, né, que ele teve contato na sua missão, que tinha, né, origem monoteísta. E povos muito antigos, povos, né, assim, antiguíssimos. Então, ele vai passar isso para esse livro, é um livro maravilhoso, né, onde a gente vai ver, assim, a assinatura de Deus na humanidade, né, onde, assim, Deus não está dormindo, não está, né, lá no céu e deixando a gente viver de acordo com o nosso querer. Ele nos deu livre-arbítrio para escolhermos, mas ele sabe que nessa terra ainda tem muitos que o adoram, muitos que o buscam, então ele vai transmitindo a sua mensagem, o seu conhecimento, continua, né, a transmitir o seu conhecimento, o seu querer, a sua vontade, e através, né, desse povo que se chama pelo seu nome. Então, esse livro Fator Melquisedeque, de Dom Richard, se vocês nunca leram, quiserem ler, ou quem já leu, né, vai estar lembrando, que ele vai trazer justamente esses relatos, né, da questão da humanidade, né, iniciar monoteísta e depois se cria, né, novos deuses e vai, né, transformando em politeísta. Então, agora vamos para a consequência na desobediência no segundo mandamento. Aí você vai perguntar, mas qual a consequência disso? Qual a consequência, né, para a humanidade de desobedecermos o segundo mandamento? A pessoa só, de repente você olha assim, né? A pessoa só vai lhe criar uma estátua, né? Será que isso vai ter alguma consequência? Eu até falei um pouco aqui, né? Porque primeiro o homem está desobedecendo a Deus. Começa a mudar a função natural, né? Para a qual foi criado. Então, em Romanos 1, 22, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem, corruptível. Então, na revistinha, o autor coloca, tem aqui uma comparação muito tremenda, né? Da questão até na introdução, né? Nem no tópico 2. Na introdução, né? Quem leu a revistinha vai ver. Ele colocou ali, né? Relato de uma criança com seu pai, que tem um aviãozinho, o pai vai viajar, né? Então, essa dimensão, né? De comparar. E ele, eu vou até ler. Ele colocou aqui algo muito interessante, né? Quanto mais distantes de Deus, mais reduzimos o seu esplendor. E quanto mais perto de Deus, mais observamos e tememos a sua grandeza. Então, quanto mais o homem vai se afastando de Deus, escolhendo a sua própria vontade, né, e o pecado vai destruindo, né, toda a criação, então, mais a gente diminuímos Deus. Porque nos afastamos de Deus, não escolhemos estarmos junto dele. Então, essas informações, lembra que eu falei, Deus é detentor da verdadeira informação, do verdadeiro conhecimento. Essas informações que são verdadeiras, que são boas para a nossa natureza, que ela está de acordo para a função pela qual fomos criados, ela vai se afastando. E começamos a usar a nossa funcionalidade de maneira errada, se autodestruindo. Então, ele passa isso e você consegue ver o porquê tão destrutível, né, o homem
querer se tornar Deus, que o primeiro momento foi esse, né? O homem ser Deus, e depois ele pega a imagem de coisas e começa, né, a adorar qualquer coisa. Então, aqui em Romanos 1:23, Paulo vai falar: e mudar a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, ele vai pegando tudo e vai construindo, né, para que adorar, para considerar o seu Deus, esperando algo de uma coisa que nem existe. E Romanos 1:24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então você vê que muito nessas práticas, né, politeísta, tem muito isso, né, marcar o corpo, fazer atos, né, até uma deusa na Grécia que foi muito adorada, agora não me recordo o nome dela. Então, de relatos, gente, históricos, né? Eles iam adorar essa deusa e ali o templo, as pessoas tinham relações, você vê a relação que a gente falamos, né? Que Deus criou o homem para ter relação, mas com sua esposa para a procriação, né? Para enchermos o mundo. E ali eles tinham para adorar essa deusa, ali na Grécia, né? Ali na antiga Grécia. E era muito famosa essa deusa, agora eu não me recordo o nome dela. E eu acho que é Atena, né? Eu não me recordo. Então, eles iam cultuar, isso documentos escritos lá, como que eles faziam esse culto. Então, ali eles, até com criança, uma coisa assim horrível. Naquele tempo lá, né? Agora não. Imagine agora como estão as coisas. Naquele tempo lá, bem antigamente. Então, umas práticas assim para adorar ali a Deus. Então, onde se cumpre aquilo que eu falei, se entregando à sua própria vontade. A pessoa teve vontade de fazer aquilo, ainda cria um Deus para ter desculpa, né? Que foi o Deus lá, aquela deusa que pediu para que eles fizessem aquela prática, e vai lá todo mundo ouve, vai todo mundo, e a destruição total. Aí ninguém fala, né? Que criou ali várias doenças, homicídio aqui, né? Paulo vai descrever assim, incrivelmente, né? Assim como realmente foi. Entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si. E era essas práticas que eles faziam. E Paulo, né, percorreu várias nações, ele conheceu. Em Roma mesmo também tinha uma outra deusa, também não vou me recordar o nome, mas eu vi só o documentário, né, de que quando eles pegaram onde era esse templo, embaixo do templo, as fundações do templo, para você ver como que era como são as coisas, na verdade, né? Quando o homem escolhe desobedecer a Deus, escolhe o pecado. Embaixo da fundação desse templo, na antiga Roma, né? Nesse período aí de Paulo, e eu vi esse documentário, né, que eles fizeram justamente pelas escavações desse templo. Era um templo de um deus lá também, que era tudo isso aí, ó, que Paulo falou. E as fundações desse templo, vocês se abismam, tinham mais de 200 ossos, restos mortais de bebês. E bebês homens. Até o historiador fala até porque eles tinham essa prática, né, nessa época, de matar bebês mulheres, mas eram bebês homens. Então, assim, eles sacrificaram seus próprios filhos para a fundação desse templo, a adoração a esse Deus aí, lá, né, em Roma, nesse período aí, nos primeiros séculos, para você ver, matando crianças.
Então, tudo isso aí que Paulo está falando era o que acontecia. E eles construíram esse templo, que a fachada dele era uma casa termais, né? E nos fundos era, né, esse templo, adoração a esse Deus. E as suas fundações, mais de 200 bebês e bebês recém-nascidos. E os historiadores viram que era todos do sexo masculino. Então, assim, de cultuação mesmo, adoração a esse Deus. Então, aí eu te falo, é destruição, não é? A pessoa matando seus próprios filhos para adorar uma coisa que eles criaram para fazer suas próprias vontades. Igual eu falei, né? A fachada era uma casa termais. Então ali eles tinham tudo que é prática de sexo, do jeito que eles queriam, o que eles imaginavam de fazer sexo, com quem eles quisessem, com bicho, com tudo. E ali eles faziam. Por quê? Foi o Deus que mandou? Não, porque eles criaram, porque a vontade deles era fazer isso, e eles criaram aquilo justamente para eles fazerem. Só que para eles poderem fazer essa prática, eles têm que criar alguém, né, um Deus, que está pedindo isso, porque naquela época era muito forte essa questão, o homem temia muito se era amaldiçoado. Então, se foi um Deus que mandou, você podia fazer. E tá matando bebê, tá se fazendo práticas sexuais da maneira que Deus não fez o homem para fazer desta forma. Deus fez o homem para fazer a prática sexual para o quê? Para a procriação e para enchermos a terra. Não fazer dessa maneira, mas o homem achou que deveria fazer assim, e nisso ele achou bom. E ele, mesmo depois vendo, que depois você vai pegar os relatos históricos do que ocorre através dessa escolha, que foi só destruição, mas ele prefere e transforma. Lembra que eu falei da capacidade que Deus fez da gente armazenarmos informações, de construirmos, e o homem usa essa capacidade para quê? Para distorcer também, pegar uma informação, omitir, esconder e criar uma nova, para achar o que, para descrever, desenhar bonitinho, todos olhar, não, mas é tão bonitinho, é tão bom, não, isso aqui é bom. Então eles começam a cobertar e vai se espalhando também, né, aquele medo da maldição, porque foi amaldiçoado por causa disso ou por causa daquilo, e se cria essa coisa assim, né, também de um Deus severo que amaldiçoa, né, as pessoas, e na verdade fugimos da responsabilidade da nossa própria culpa, porque Deus ensinou. Claro, tem uns pontos ali antigos que realmente Deus, né, a gente vai ver ali a Arca de Noé, Deus, né, destruindo o mundo. Vamos ver a própria Roma, né, nesse período a devastação foi tão grande, que a gente tem ali o relato, né, do fato de Pompeia, né, aquele vulcão adormecido que história está matando, devastando ali tudo. Ali é uma das interferências de Deus, porque, sabe, a informação já estava tão impregnada, já tinham, sabe, que só Deus destruindo para não trazer mais destruição adiante, mas vemos que ainda fica muita coisa e o homem ainda escolhendo, né, fazendo essas escolhas, se autodestruindo, ainda querendo se justificar os seus próprios erros e não se arrepender da desobediência e de não escolher obedecer esse Deus tão bom e zeloso, que nos ensina a cada dia a amar, a fazer a escolha do bem e não do mal. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Acabei de falar isso tudo agora num relato, né? Ali nos primeiros séculos de documentários. E aqui Paulo está descrevendo, porque ele viveu justamente esse período, né? Desses documentários que eu estou contando para vocês. Então, adorando e servindo a criaturas em lugar de Deus, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, você
assim, da interferência de Deus para tentar amenizar essas mentiras. E por causa disso, 1 Romanos 26, lhes entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Se deram seus próprios filhos para fazer a fundação de um templo, né, para adorar lá um Deus da sexualidade. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Homem, né, querendo dizer que é mulher, não. Deus te fez homem, mas a sua natureza é feminina, né? Então Deus errou. Gente, se Deus te fez homem ou Deus te fez mulher, você diz que o seu interior, eu sou mulher, meu interior é masculino. Gente, eu tô falando para Deus, pelo amor de Deus, isso é uma coisa racional. Falando para Deus, Senhor, você errou. Então não é melhor de vez você falar, criticar a igreja, porque a igreja, ela tá transmitindo o querer e a vontade de Deus. Então é mais fácil ou você deixar de lado, não, isso aqui não serve para mim, ou então de vez você ficar criticando, falando que a igreja é racista, que a igreja é isso, que a igreja é preconceituosa, você não querer Deus, porque isso é uma coisa que diante dos olhos de Deus não é aceito. Então quando chegar a volta de Cristo e que ele vir como juiz, essas práticas ele vai condenar. Então eu como igreja, você como servo de Deus, você não pode omitir isso. Quem omite essas mensagens são pessoas que querem fazer sua própria vontade. E se você quer fazer sua própria vontade, a Bíblia realmente não é um livro que você vai concordar, porque é uma prática que a Bíblia diz que não agrada a Deus. E eu, como servo de Deus, eu só transmito que é a mensagem que Deus fala. E a minha preocupação é o depois, quando você não tiver mais o seu livre-arbítrio, não tiver mais o seu poder de escolha. Porque a tua escolha hoje de fazer o seu querer, a sua vontade, falar para Deus que você, no caso que é um homem, se acha uma mulher, ou se você é uma mulher e se acha um homem, é que quando Cristo voltar como juiz, você será condenado. Essa é a minha obrigação, de passar a mensagem conforme a Bíblia está. Hoje você pode viver até uma vida legal, maneira, não sei, no seu conceito, porque eu até discordo disso, que aqui agora vamos até ler isso. Cometendo torpezas, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Essa punição é justamente isso que eu acabei de falar. Você está numa prática que não agrada a Deus. E o céu é a casa de Deus. Então, a Bíblia está te instruindo como fazer para chegar na casa de Deus, que é o céu. E se você não faz aquilo que agrada a Deus, com certeza você não vai entrar na casa de Deus. Vou te dar o exemplo da sua própria casa. Se você não gosta de gato, você vai ter gato na sua casa? Eu posso chegar lá, não, toma aí esse gato, você vai ter que cuidar desse gato. Você não vai aceitar o gato, porque você não gosta de gato. O cachorro vai... Até uma pessoa, se você não gosta, não gosta daquela pessoa, não vou comer carne. Mas aquela pessoa você vai permitir entrar na sua casa ou não vai? A não ser que você seja falso. Mas você não vai querer conviver com uma pessoa que você não quer e muito menos você vai entrar na sua casa e vai ter liberdade na sua casa. Não vai. O céu é a casa de Deus e Deus está falando quem vai entrar na casa dele e quem não vai. Então quem diz para ele, olha só, você me fez homem, mas eu sou mulher, que está falando que ele errou, se ele diz que ele é um Deus perfeito, você vai entrar na casa dele? Não vai. Infelizmente não vai. Então você que gosta de criticar a Bíblia, gosta de criticar o Evangelho, você para e pensa, a gente está transmitindo a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é essa. Aquele que me obedece será salvo, se arrepende, crê no meu filho será salvo, vai vir morar comigo no céu. Mas aqueles que não crerem,
A escolha foi sua. Se você escolheu achar que Deus está errado, por que você quer ir para casa dele? Já começa a pergunta aí, né? Para que você quer ir para casa de uma pessoa que está falando que você está fazendo algo errado? Para que você vai viver no evangelho? Você pode até querer ter essa fantasia, mas não vai, porque isso é um fato, e um fato bíblico. Está escrito aqui, li, acho que até essa tradução está muito bem clara. Realmente essa Bíblia que eu escrevi os slides é uma Bíblia atualizada. Ela está bem clara. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. É justamente isso. Mesmo que você não conheça que Deus é o único, que Deus nos fez para o adorá-lo, que Deus nos fez para enchermos a terra com suas funcionalidades de acordo com a criação que Deus nos fez, que Deus deixou 10 mandamentos escritos para obedecermos, enviou o seu Filho em sacrifício para também o recebermos e nos arrependermos dos nossos atos pecaminosos. Se você não conhece isso, mas você conhece que você tem um sexo e que você desprezou e quer ser outra coisa. Isso é um fato também. E havendo desprezado o que? O conhecimento de Deus. Deus fez homem e mulher. Adão era um homem, foi o primeiro homem que Deus criou. Da sua costela ele criou Eva, que foi a primeira mulher. E ele fala para os dois, crescer e multiplicar a terra. Então, ali Deus abençoou o matrimônio, o primeiro matrimônio. E eles vão constituir família, vão ter filhos. Seguir o que? O propósito natural da criação de Deus. E o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Onde eu falei que eu creio no que a Bíblia diz. Você mesmo se entra em autocondenação porque você mesmo tem na sua mente que isso é reprovável. Para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dor, malignidade, sendo difamadores, caluniadores. Romanos 1,30. Caluniadores, aborrecidos de Deus. Por isso que você critica o Evangelho, fala que a Bíblia é homofóbica, que a Bíblia é preconceituosa, porque você se aborrece com Deus. Você não aceita a natureza que Deus te deu. Soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural. Por isso que você transforma a sua afeição numa afeição artificial. Se você não tem seio e coloca um seio, isso é artificial. A afeição, você perdeu sua afeição natural. E sem misericórdia. Sem misericórdia. Sabe por quê? Porque tudo que você aprendeu, que você sabe que está escolhendo distorcer a verdade de Deus, você não se incomoda. Quer que as pessoas aceitem a sua vontade, o seu querer. Isso é agir sem misericórdia. Porque eu, como eu estou falando aqui, você vai me criticar e falar que, tá vendo? Está sendo preconceituosa, está sendo homofóbica. Eu estou lendo o que a Bíblia está dizendo, o que agrada e não agrada a Deus. Quem vai entrar no céu, quem não vai entrar no céu, porque é isso que a Bíblia diz. E você vai dizer que eu estou te criticando, que eu estou te tratando mal, que eu estou te ofendendo. Eu só estou te falando a verdade. E vocês são sem misericórdia justamente por causa disso, que não respeitam a opinião das outras pessoas.
nem mesmo a opinião de Deus, seu Criador. Você tem esse direito. Você tem justamente esse direito, porque Deus te deu o livre-arbítrio de escolher. Mas só que nós temos que sermos sensatos e saber, eu escolhi isso. E não botar a culpa nas pessoas. Saber o que você está escolhendo. E eu estou te falando aqui hoje. Quem escolhe esses tipos de prática está escolhendo desagradar a Deus. No céu não vai morar. Então, para que muitas pessoas ficam brigando, falando que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo outro, se não concorda com a leitura, se não concorda, você tem o direito de não concordar, de não querer, de não aceitar, porque foi o próprio Deus que te deu o livre-arbítrio de você escolher. E tereis mais uma vez diante de ti o bem e o mal. E a Bíblia vai te ensinar a escolher somente o bem. Mas se você não quer escolher suas próprias vontades, escolher o que você acha que é bom para você, você escolhe. Mas não precisa culpar as pessoas. E é por isso que aqui Paulo está relatando que essas pessoas são sem misericórdia. Porque elas têm noção. Têm a sua culpabilidade, mas preferem o quê? Preferem jogar a culpa para mim. Eu tenho muitos amigos homossexuais. Tenho muitos amigos. O próprio Cristo, meu Senhor, a Bíblia diz que ele andava com as prostitutas, com os ladrões, porque era essa mensagem que ele estava transmitindo para as pessoas que faziam essas práticas. Ó, se arrepende, crê em mim, que o meu Pai vai receber vocês lá no céu. Escolham obedecer. E ensinava isso. Andava com essas pessoas, era amigo dessas pessoas. Ele só mostrava as opções. Você tem o direito de escolher isso ou isso, mas escolhe isso aqui que você vai estar agradando o meu Pai. E é isso que eu estou falando para vocês essa noite. Nesse ensino. Vocês têm o livre-arbítrio, mas vocês escolhem, além de escolher não fazer aquilo que agrada a Deus, desobedece, ainda cria tudo essas coisas aqui que Paulo está descrevendo aqui em Romanos, sem misericórdia, porque no momento em que você pega essa informação, que é a escolha sua, e vai transmitir como se fosse uma verdade, você não está tendo misericórdia, porque você está passando uma informação que não é verdadeira. E Deus, Ele só quer isso, que você use bem o seu livre-arbítrio e escolha o que é a verdade. Escolha estar com Deus. As consequências da desobediência do segundo mandamento. O homem adorar a si mesmo. Se auto-achar que é Deus. Se auto-achar que pode se transformar no que ele quer. Que tem poder. Deus nos deu capacidade para armazenarmos informação, para construirmos, para evoluirmos, para ensinar, para agregar, para amar. Deus nos fez capazes disso. Só que Deus não nos fez deuses, não nos fez com poder. Só que essa nossa capacidade faz muitos acreditarem que tem poder. E a Bíblia diz que poderoso é Deus. Nós somos somente criatura dele. Somos criados para o adorar, para o amar. E se você não teve um encontro com Deus, não conhece, acha que as suas próprias vontades que vale a pena, busque conhecer a Deus, busque se arrepender, busque entender quem é a pessoa de Deus e o que Ele quer para nossas vidas. Benefícios aos que adoram apenas a Deus. Adore apenas a Deus. Exalte, o ame e saiba, o céu é a casa de Deus. E
vai ser morador do céu aqueles que o obedecem, o amam, o buscam. Então, não adianta você querer viver suas próprias vontades. O pecado, ele é destrutivo, ele destrói. Ele destrói tudo aquilo que Deus... E eu vou te provar isso. Porque Deus criou a natureza limpa, perfeita e boa. E hoje vivemos em tempos em que poluímos os mares, destruímos as árvores, muitas espécies de animais extintos, tudo feito pela nossa mão, por fazer a nossa própria vontade. A gente quer poder num pedaço de marfim, queremos poder num pedaço de pedra, e não nos importamos que estamos destruindo o solo, que estamos poluindo as águas. Não temos misericórdia, porque sabemos que nossos filhos vão depender disso lá no futuro, mas eu vi glória e poder naquilo e é isso que eu quero. E mesmo sabendo que eu estou me autodestruindo, eu continuo devastando a terra. Continuo transmitindo essa informação, ainda vendendo como se fosse muito boa. Então, não me importo que tremendo século XXI, o que mais mata no mundo é a fome. Não me importo, porque eu vou me importar que eu tô com minha barriga cheia, porque eu vou me importar que o outro tá morrendo de fome? Descumprindo, né, o resumo que Cristo faz dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o segundo semelhante a esse, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, que possamos olhar para a Bíblia e ver realmente a riqueza que há na Bíblia de ensinamento e de conhecimento a Deus, para que possamos conhecer a Deus, para que possamos agradar a Deus, para que possamos sermos moradores do céu e vivermos com esse Deus. Aí sim vamos desfrutar mesmo do seu amor, da tua graça e da sua presença. O Deus invisível, lá nos altos céus, na volta do nosso Cristo, ele será visível. Ele será visível. Então não permita que o pecado faça você achar que Deus vai ser sempre visível. Não. Ele vai se revelar. Ele vai se revelar na volta do seu Filho. Ele vai se revelar quando nos levarmos a morar no céu. Mas para morar no céu, nós temos que nos arrependermos e aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Precisamos reconhecer que somos capazes de destruir tudo aquilo que Deus nos deu. Temos que reconhecer que somos pecadores e que dependemos dele. Que a gente consegue destruir a nossa própria afeição natural. Então que você possa, pensar, refletir e saber 10 mandamentos, ele vai muito além de 10 mandamentos. Ele vai justamente trazer à sua mente esse entendimento de parar e raciocinar o que agrada e o que não agrada a Deus. Esse Deus que criou todas as coisas boas para os homens, e o homem vem destruindo tudo e não se importa, ainda se justifica na sua autodestruição. Então que possamos observar a palavra do Senhor, almejarmos e morarmos no céu e ver esse Deus invisível com os nossos próprios olhos, porque Cristo está voltando. E o Evangelho tem que ser transmitido conforme o seu querer e a sua vontade. E você que se incomoda com essa palavra, você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher não querer ir. Não, eu não quero ir para o céu. Deus não está te obrigando a escolher viver para Ele. Mas Deus está te ensinando qual é a melhor escolha. Então que você possa ter isso em mente. Saber distinguir o que é bom, o que agrada a Deus.
e abrir mão das coisas que são mais e que não vão te levar para o céu. E que você possa ter essa palavra no teu coração. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. E eu entrego, né, essa oração a esse entendimento, a essa busca. Que possamos a cada dia estarmos orando mais, porque sabemos que o nosso Senhor está voltando. Sabemos que os dias são maus. Sabemos que os dias estão terminando. Mas Deus, Ele cumprirá. Ele cumprirá cada palavra que Ele relatou na sua palavra. E depois não podemos falar que não sabíamos. E que a graça e o poder e o amor de Deus seja com sua vida.